Pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia, não custa nada. Missão cumprida, não custa nada. Bom dia, meus queridos telespectadores. Estamos aqui, graças ao bom Deus, para mais uma vez fazermos esse programa que já vem assim fazendo parte, né, da programação da TV Iracema há mais de um mês, Família o Bem Maior. E eu não sei se vocês observaram, hoje nós temos um cenário bem diferente, um cenário bonito, graças a algumas pessoas da nossa comunidade. E eu gostaria de agradecer de coração a Casa Nossa Senhora da Conceição, através da minha amiga Nilsa, o comércio, né, Nossa Senhora da Conceição, a minha amiga Itaécia. Então, para vocês, um beijão, um abraço bem forte. E nós temos aqui, não sei se vocês observaram, a orquídea, né? A orquídea tem tudo a ver com esse momento. A orquídea que representa a paz, o branco que representa o amor, a tranquilidade. E hoje nós vamos iniciar o nosso programa desejando às nossas famílias toda essa paz, todo esse amor, toda essa tranquilidade. E de forma muito especial, nós convidamos hoje para brilhantar o nosso programa um amigo nosso de Iracema, um psicólogo, grande profissional, que já faz um trabalho no CRAS, o nosso amigo Yuri, que nós vamos receber agora com muita alegria, com muita satisfação. Yuri, tudo bom? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, viu? Por favor, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Hoje nós vamos conversar. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o meu programa. Já, né? Que bom, que bom. Pronto. Então, hoje nós vamos conversar, eu e Yuri, nós vamos bater um papo justamente sobre algumas situações, porque nós sabemos que a família, ela existe conflitos imensos nas diversas áreas, né? E hoje, Yuri, como psicólogo, ele vai nos mostrar principalmente aqueles conflitos vivenciados, quais as dificuldades maiores que eles sentem, que são enfrentados hoje pela família, para que aconteça toda essa situação que nós estamos vendo no contexto, não só Iracema, mas no contexto nacional, no contexto mundial, essa desestruturação familiar. Então, Yuri, sinta-se à vontade, é um prazer imenso tê-lo conosco, sabendo do profissional que você é, do trabalho que você faz junto ao nosso CRAS. Fique à vontade, eu gostaria que você falasse exatamente sobre as situações que você vivencia, sobre os problemas que você sente, né, que impedem que hoje a nossa sociedade funcione de uma maneira mais desejável, porque a gente sabe que tudo começa na família. É a partir da família que começa toda a estrutura, a educação. Então, fique à vontade, eu passo para que você possa fazer o seu trabalho. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que tenho muito interesse particular nos meus estudos, que é a relação da dinâmica familiar, certo? Eu diria para você que vários estudos já identificaram que a família é o principal articulador de novos comportamentos quando uma criança nasce, né? Então, quando a gente nasce, qual é a primeira instituição em que essa criança tem acesso? A família. É a família. Então, essa família tem a oportunidade, certo, de promover os primeiros aprendizados de comportamento, tá? Que é uma coisa que eu gostaria de primeiro pontuar para todo mundo que está nos assistindo, para que a gente deixe claro que a gente tem uma falsa noção entre as pessoas de que as pessoas nascem inclinadas ao mal, ao bom. Isso aí realmente, né? A gente escuta muito. Dizendo assim, esse menino nasceu ruim. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não existe, né? Não existe nenhum estudo, né, teórico, científico, que demonstre que alguém nasceu inclinado para ser ruim ou bom. Né? O que vai determinar essa personalidade vão ser as relações sociais que essa criança vai enfrentar no seu desenvolvimento.
seu meio, o meio no em que ela seu convive, meio. né? No seu lar, né? Assim? Exatamente. A própria Bíblia, né, Yuri, o Deus nos deixa o livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio para escolhermos a nossa caminhada. E como você colocou aí, ela começa no seio da família. Exatamente. Concordo plenamente com o que você está colocando aí. O primeiro passo que a família tem que dar é se responsabilizar por isso. Porque a gente vê muitas famílias em que não se responsabilizam pela responsabilidade que é educar uma pessoa. Isso. Né? E eu costumo sempre falar para as pessoas que eu tenho contato que educar não é sorte. E a gente ouve muitas famílias dizerem o seguinte, muitas pessoas, fulano teve sorte porque o filho é assim, ó, é educado, estudou. Não é sorte, definitivamente não é sorte. Educar é competência. Iron é aquela... Iron, me veio agora a lembrança do seu pai, porque eu sempre admirei. Mas é seu pai, né? É família. Com certeza. Yuri, eu sempre vejo às vezes as pessoas dizendo, porque fulano teve sorte, ele enricou, de repente, e eu não saio daqui. Por quê? Então, como você colocou aí, que muitas vezes a família diz, por que esse menino é assim? Por que esse menino é mau? Por que esse é bom? Então, isso é uma dinâmica assim, que a gente escuta muito, um trabalho que a gente vê fortemente dentro das famílias, e ele está tão assim impregnado que as pessoas começam a crer que realmente eu nasci para ser boa e você nasceu para ser ruim. E na verdade, um primeiro ponto que eu gostaria de pontuar, uma questão que eu queria colocar aqui nesse momento, é que quando a gente fala que alguém deu certo na vida, não necessariamente a gente está falando que é uma pessoa que ganha muito dinheiro. Isso. Né? Quando a gente fala que essa pessoa deu certo na vida, a gente está falando que ela tem comportamentos que são socialmente compatíveis e aceitáveis, né? Que pensa no outro, né? É uma pessoa que é empática, é uma pessoa que é digna, que vive a sua vida e cria e tem a sua família de maneira satisfatória. Né? Que cumpre leis, que cumpre as regras. Então isso são pessoas que eu considero que deu certo, né? Porque o dinheiro é consequência. Com certeza. Né? Óbvio o dinheiro que ele vem é consequente, como você colocou, da forma de como você vai vivenciar todo esse aprendizado. Exatamente. Então assim, a questão financeira para mim é uma consequência. Por quê? Porque quando você está num seio familiar, um exemplo, de extrema pobreza, como tem muito ainda no nosso município, infelizmente, mas ela é uma família estruturada, que fornece uma alimentação básica, mas suficiente, que estuda em uma escola pública de qualidade. Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Em que a família é atuante, em que essa pessoa conseguiu terminar os seus estudos e entrar numa universidade, ela vai quebrar o ciclo da pobreza, porque ela vai conseguir um trabalho melhor, com certeza. Entendeu? Ela vai conseguir tirar a família dessa extrema pobreza. Então é justamente, e uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, dona Simone, é o seguinte, que a extrema pobreza não significa um lar desestruturado. Né? Nós temos aqui lares de extrema pobreza, mas que são lares estruturados, né? Que tem mães atuantes, né? Que tem mães que educam, não, de forma nenhuma, que são mães que educam os seus filhos de maneira satisfatória, que essas crianças, por mais que sejam extremamente pobres, não usam drogas, porque a gente tem esse preconceito. Né? Com certeza. A gente tem esse preconceito. Enquanto fazia meu trabalho enquanto secretária, eu presenciei bem essas situações que você está enfocando aí. Pessoas que a gente chegava na zona rural, pessoas que viviam na pobreza, extrema pobreza realmente, mas que a gente percebia, era perceptível mesmo a educação, a presença aqui, a questão da hierarquia, certo? Onde filhos, a gente sentia como eles vivenciavam com a mãe, com o pai, como eles obedeciam, como eles sentiam a presença do pai e da mãe, né? De uma forma assim bem educada mesmo. Isso. Como você colocou. Exatamente. Aquele velho ditado, a educação vem do berço, não é? Vem de casa. Vem de casa. Né? Porque é o seguinte, por mais que nós tenhamos outras instituições formadoras de caráter, porque eu posso te citar aqui
3 instituições nas quais fornecem, na nossa cultura, eu estou falando nesta cultura que nós estamos vivendo, não em outra, certo? Nós temos 3 instituições que são modeladoras de comportamentos. O primeiro e principal, qual é a instituição? A família, né? A segunda, a gente tem as leis, que é o Estado, que, por exemplo, na nossa cultura, a gente não pode matar uma pessoa. Verdade. Certo? Então, Verdade. Isso já é uma regra que todos nós temos que cumprir, certo? E a terceira é a religião, como formadora de caráter, é aí que a gente chama de igreja, né? E outro ponto que a gente pode colocar, dona Simone, são as relações sociais extra-casa, né? Que são os amigos, que é a escola. Que é uma corrente forte essa questão de amigos, Isso, né, Yuri? Porque exatamente. A gente sofre, enquanto família, a gente sofre muito com essa questão das escolhas de amizades, de amigos. É algo que, assim, se torna ser até prejudicial, muitas vezes. Pode acontecer. E os nossos filhos não aceitam essas situações. Porque é o seguinte, vamos dizer aí uma criança que tem acabado de entrar na escola, com 3 anos, 4 anos, hoje as crianças entram na escola muito cedo. Muito cedo. Né? Muito cedo. Já estão ainda engatinhando, né? Já estão lá na escola. Eu acho importante, porque quanto mais cedo você tiver relação social com outras pessoas, é adequado, certo? Agora, Yuri, desde que essa escola ela esteja preparada também, né, para receber essa criança. Isso. E para que ela esteja preparada a trabalhar essa relação da criança com a sociedade de uma maneira organizada, de uma maneira certa, correta. De uma maneira adequada para a idade. Não para você, mas para a criança e adequada para a idade. Perfeito a sua colocação. É importantíssimo que nós tenhamos escolas preparadas para receber esse tipo de público. Isso é importantíssimo, porque é um público que requer uma atenção diferenciada. Mas, continuando, a escola, nós estamos colocando cada vez mais cedo essas crianças na escola, certo? Mas os vários estudos que a gente tem acesso aí sobre a educação demonstram que a principal instituição formadora do caráter e da personalidade das pessoas é a família, certo? Então, quando essa família não cumpre o seu papel de maneira como deve, o caráter dessa pessoa, ou seja, a personalidade, que é o que eu chamo de repertório de comportamento, vai ser moldado fora do ambiente familiar. E quando isso acontece, a família não tem controle sobre o que a criança aprende. Aí acaba com que se desvirtua tendo muitos comportamentos que a gente não deseja. Yuri, e você, assim, no seu trabalho, enquanto psicólogo, lá nos seus atendimentos, nós não estamos aqui citando casos, nem vamos citar, mas é muito perceptível essa situação, é muito encontrada essa situação que você acabou de falar aí. Na verdade, foi uma boa pergunta, eu agradeço por essa pergunta, dona Simone, porque é o seguinte, infelizmente, as pessoas ainda preferem achar que a educação é sorte, tá? Quando eu falo que isso, é porque isso é muito recorrente nos meus encontros com as famílias nas quais eu atendo, muito recorrente, né? Porque assim, elas geralmente dizem, eu não sei onde eu errei com o meu filho, certo? Mas veja só, geralmente é uma família em que a mãe trabalha 24 horas dentro de casa, né? Que tem que arrumar, tem que lavar, tem que passar, às vezes trabalha como em casa de família, né? Ou seja, vive uma vida muito atribulada. Quem é mulher sabe o quanto é difícil acumular esse tanto de trabalho. E quando chega em casa para educar os filhos, está sem paciência, está estressada, o que eu compreendo. Verdade. A gente tem que se colocar no lugar da mulher. Você hoje pai, né? A gente, exatamente. A gente sabe o quanto é difícil a gente ter a paciência de fazer a coisa certa. Então eu estou estressado, meu filho fez uma coisa errada. Ao invés de educar da maneira correta, eu grito. Aí no outro dia eu grito de novo. Grito. Aí muitas vezes essa família chega para atendimento, no consultório particular ou no CRAS e diz, eu não entendo por que meu filho só fala gritando. Quando a gente vai fazer uma entrevista, essa mãe ou esse pai, na dinâmica familiar deles é só grito. Só grito, realmente, né? Fato. Eu digo muito assim, Yuri, que nós mulheres perdemos aquela nossa função principal, que era de ser mãe, de educar, né? Por quê? Porque
Nós vivemos um mundo hoje em que nós temos que também ajudar na questão financeira, nas questões de finanças do nosso lar. E esquecemos esse nosso lado principal, que é de ser mãe. E é aí onde chega, justamente o que você colocou. Chegamos em casa estressadas, né? Lutamos tanto com os outros, temos que educar tanto os filhos dos outros, que é também nossa necessidade, é também a nossa função, mas não educamos os nossos. Né? Então são situações altamente preocupantes. Eu vejo esse ponto, como a senhora colocou, semelhante, mas com uma visão um pouco diferenciada. E se você me permite, eu gostaria de colocar sobre isso. O papel da mulher ao longo dos anos tem mudado, sim. E eu acho muito importante, né? A mulher ocupar espaços que anteriormente ela não ocupava. Inclusive, esse espaço que, por exemplo, que a senhora está ocupando, um espaço de destaque, é um espaço que a mulher deveria ocupar muitos anos atrás. Né? Então, foi uma grande luta. Está sendo ainda. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que o que tem que mudar dentro desse contexto que a senhora está falando é uma coisa que eu observo todo dia, que é a ausência da figura paterna nos cuidados com a família. Né? Porque a gente tem uma percepção que só a mãe tem a obrigação de cuidar dos filhos, quando na verdade a obrigação é do pai também. E o pai ele não tem que ajudar na educação. Eu não ajudo na educação da minha filha ou em casa. Eu divido. Isso participa ativamente. É diferente. Eu ajudar de participar. Porque se o homem for ativo, alivia a carga da mulher. Com certeza. Entendeu? Alivia a carga da mulher. E a mulher vai poder ocupar seu espaço na sociedade como deve e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de ter uma maternidade mais saudável. E, Yuri, só pegando aí essa deixa, eu tenho observado nesses novos casais que quando a gente chega para fazer uma visita ou participar um pouco, a gente percebe que os pais hoje estão tendo essa percepção. Eles estão participando. Eles estão ajudando. Isso é eles fantástico. Estão colocando a criança para a mãe amamentar. Eles dividem a noite. Perfeito. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Na verdade, a gente está percebendo nos novos casais. Né? Isso é maravilhoso e importante. É importantíssimo. Né? Porque isso também é importante tanto para o homem, mas é muito importante para a mulher. Né? Porque a mulher não vai adoecer, como os casos que quando a gente tem uma relação em que o homem é responsável exclusivamente por sustentar a família e a mulher, além de trabalhar em casa de família, que ganhando menos, por exemplo, ainda tem acumular a tarefa de lavar roupa, cuidar da criança, amamentar, botar para dormir, quando está doente é que acorda de madrugada, a gente vai ter uma mãe que vai adoecer emocionalmente, isso é um fato. Verdade. Entendeu? E se a gente tiver um pai... A nossa mente não suporta tanta coisa, né? De jeito nenhum. Não é o computador que você vai lá e deleta, Não. E a mulher, ela trabalha muito mais do que o homem. Mas muito mais mesmo. Aí entendeu? A nossa luta não na questão de feminismo, mas a nossa luta para que venhamos a compreender, né, que família é algo muito complexo e é completo. Não é só pai, não é só mãe, não são só os filhos mais velhos, os mais novos. É o conjunto. É o conjunto. Né? E essa dinâmica saudável entre o casal, pai e mãe, vai refletir diretamente na educação dessa criança. Né? Porque se eu tenho um pai e mãe desestruturado, certamente eu terei um filho desestruturado, emocionalmente. Sem dúvida alguma. Com certeza. Entendeu? Sem dúvida alguma. E Yuri, me preocupo muito porque a gente vê muito discurso distanciado das ações, né? Com relação ao alcoolismo, com relação à droga, com relação à formação de caráter, de um modo geral, quantas vezes a gente pode presenciar em nossa cidade, na nosso próprio bairro, em nossa rua, nos nossos vizinhos, pessoas que estão ali com menores, mães e pais que são atendidos até pelo CRAS, que são atendidos pela assistência social, pelo psicólogo,
Mas é assim, eles é como se não estivessem participando, porque eles não querem compreender. Eu acho assim, eu penso que eles estão indo ali mais por uma obrigação, por uma exigência, entendeu? Então a gente sente, o que é que a gente presencia? Pai, mãe, junto com crianças nos braços, criancinha pequena, bebendo o dia todo, as crianças participando daquela situação ali, né? Ou então, no caso, a droga. E não tem essa consciência por parte dessa família. Exato. Isso tanto faz ser uma família abastarda, né, no sentido financeiro, como não. Não, isso aí é indiferente à situação financeira. Eu vou falar sobre esse assunto de forma bem popular para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo nos entendam. Tem uma frase que a gente escuta bastante, que eu já vi isso nas famílias, que dizem o seguinte: você tem que fazer o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? E essa frase, ela é terrível em amplos aspectos. Né? Porque assim... Chega a ser imoral, né? Na verdade, ela é um erro do começo ao fim. Porque é o seguinte, uma das principais formas que as crianças aprendem no ambiente familiar é por um tipo de aprendizado chamado modelação. Modelação de comportamento. Modelação é um sinônimo para a palavra imitação, certo? Então, as crianças aprendem muito imitando o que elas veem. Então, se ela está num ambiente familiar que todo mundo fuma, que todo mundo grita e que todo mundo bebe, ela vai aprender que beber, fumar e gritar é a maneira correta de se viver. Não é porque ela queira, é porque ela aprendeu assim. Certo? Então não adianta o pai que fuma 5 carteiras de cigarro por dia dizer para um adolescente que ele não pode fumar. Entendeu? Não adianta, porque ele vai fumar. Essa criança vai fumar. Verdade. Entende? Então, assim, o discurso, como a senhora colocou, ele tem que estar aliado à prática, porque senão se torna hipócrita. Exatamente. Né? E quando o discurso está desconectado com a prática, eu perco o principal atributo que é necessário para eu educar o meu filho. A senhora imagina qual é o principal atributo que os pais têm que ter para conseguir educar os filhos? A senhora imagina o que seja? Qual é a principal coisa que a gente precisa? O amor, respeito. Eu já falei inclusive sobre isso aqui no programa, né? O respeito. Olha, essa palavra, Yuri, é tão importante, porque acho que no meu primeiro programa eu falei muito sobre essa questão, porque o respeito hoje chega a ser, a gente quase não presencia. Eu lhe diria que o respeito é como se fosse uma coisa que acabou. Eu lhe diria que hoje o respeito ele tem se tornado quase utópico. É uma coisa que é tão óbvia, né? Mas veja bem, utópica, exatamente. É importante esse diálogo que a gente está tendo aqui agora, importantíssimo. E para quem está nos assistindo, entender o seguinte, que o respeito que eu estou colocando aqui é o respeito genuíno. Isso. E é diferente do respeito que as pessoas têm divulgado. Por imposição. Exato. Né? O respeito é tudo, menos impor. Menos impor. O respeito é tudo, menos agredir. Porque se eu agrido alguém buscando respeito, ele não está me respeitando, ele está tendo medo. E quando eu educo alguém baseado no medo, não é pelo respeito. Com certeza. E alguém educado pelo medo, ele tem alguns subprodutos comportamentais, que a gente chama ao longo dos anos, que vai eclodir em diversas doenças emocionais, como ansiedade e depressão, para não falar outras coisas. Que é uma coisa que está assim, se alastrando mesmo. Que é a doença mais endêmica que a gente isso, tem nos últimos anos. Nos últimos anos. Né? Principalmente, né, com os jovens. Isso. Né? Justamente, os jovens. Justamente porque as pessoas não compreenderam ainda que o respeito, ele provém da admiração. O respeito provém de eu associar o que eu digo ao que eu faço. Isso. Porque a gente acha que a criança não observa isso. Né? Com certeza. A gente pensa que a criança não sabe quando o pai mente, por exemplo. Outro ponto principal que faz com que as crianças percam o respeito dos pais, que é uma coisa muito óbvia, mas as pessoas não percebem. Veja só,
As pessoas não sabem o significado, dona Simone, da palavra sim e não. Olha que coisa óbvia, mas não é. Eles não sabem o significado. E eu vou te dizer um exemplo claríssimo. O sim, se eu digo assim, se minha filha chega e diz, pai, eu quero um presente, você me dá? Se eu disser dou, eu tenho que dar. Isso. Entendeu? Porque eu disse que dava. Você entende o que eu estou falando? Aí a mãe chega para mim e diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Então não prometa. Então não diga. Então diga não dou. Exato. E explique por que não pode dar. E o oposto, tão sério quanto, é quando eu dou o não. Meu filho quer um chocolate, um exemplo para as pessoas entenderem, um chocolate, eu digo não dou. No supermercado, por exemplo, não dou. Aí passa meia hora ela gritando dentro do supermercado, eu perco a paciência e o que é que eu faço? Como isso é visível, viu, Yuri? E eu dou. Como a gente presencia essas situações. Exatamente, e eu dou o chocolate. Então, o não se transformou em quê? Em sim. Em sim. E o sim se transformou em quê? Em não. Isso é um dos principais fatores também que fazem com que os filhos percam o respeito dos pais. Exatamente. Né? E como eles são altamente inteligentes, exato. Né? Então eles já perceberam aí como é que eles podem funcionar e como eles podem transformar esse sim, não manipular, e não sim, né? Porque assim, são faz parte da inteligentes. criança, dona Simone, é importante que as pessoas, vou falar até aqui olhando para quem está nos assistindo, é importante que você que tem seu filho pequeno de 4, 5 anos, que a gente chama que é a fase da birra, é importante saber que ela vai chorar para pedir uma coisa, ela muitas vezes vai se sentar no chão do supermercado para pedir algo e você vai ficar com raiva porque ela está fazendo isso. Mas é natural do desenvolvimento. E qual é a função do pai numa situação dessa, ou da mãe? É não dar o que ela quer. De forma nenhuma. Porque se eu der, eu vou estar valorizando aquele comportamento. Aí no outro dia, quando ela for para o supermercado, ela aprendeu o quê? Que se eu chorar e me jogar no chão, eu vou ganhar o que eu quero. Isso, vai ganhar. Né? Então, se seu filho emitir esse comportamento, nessa idade que eu estou falando, a maneira correta é não dar. Aí as pessoas dizem, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, mas o filho é seu. Quem tem que se preocupar com ele é você. Nós temos que ter vergonha de outras coisas. Exato. Nós temos que ter vergonha de trocar o sim pelo não e o não pelo sim. Exatamente. Eu teria vergonha se eu visse uma criança chorando e a mãe chegasse e desse. Isso é prejudicial. Isso é muito cômodo para ele. Porque para pai e mãe que está fazendo isso. Dona Mas ele Simone, não sabe o que ele está criando no seu filho, né? A senhora tocou a situação, o problema. Importantíssimo. Acho que a senhora nem percebeu a importância do que a senhora acabou de falar agora. Que é cômodo. A gente está buscando comodidade. E não educação. Eu sei que esse diálogo pode doer um pouco em algumas pessoas que estão ouvindo a gente. Mas é um diálogo necessário. Muitas vezes nós temos que nos sentir feridos para nos corrigir. Exatamente. Né? Então, nunca nós devemos trocar o sim pelo não. Yuri, mas eu prometi uma bicicleta e eu não tenho dinheiro nem para comer. Então não prometa. Meu Deus, como é simples, né? Então não explicar para a criança. Então não prometa. É simples, só é não prometer. Mas eu prometi, então dê. Com certeza. E aí, Yuri, ele está criando uma situação futuramente. Ele hoje até pôde dar a bicicleta. E quando ele de fato não puder, ele já estiver na adolescência, pode acontecer coisas piores. E aí que começa ele a querer de fato que não tem. E aí vem os outros vícios da vida. Pode acontecer. O tomar, né? Porque eu quero, eu tinha, você me deu sempre, hoje não pode me dar, mas eu quero. A senhora não tem ideia o quanto é diário esse relato que a senhora está trazendo para mim, em que dizem o seguinte: eu não entendo por que meu filho é assim, porque eu sempre fiz tudo por ele. Então veja só, o próprio problema tá na pergunta dela. Entendeu? Educação é amar. E o amor envolve limite. E quem palavrazinha aí, importantíssima a questão dos limites, né? E quem que impõe o limite? É a sociedade? Não. São os amigos? Não. É a família. Entendeu? É a família. Seja qual formato familiar for. Exatamente. Pode ser uma família, pode ser um avô e um neto.
Pode ser. Pode ser um tio e o sobrinho, pode ser também. Pode ser uma mãe, pode ser só um pai. Porque hoje nós temos que ter um conceito, né, Yuri, de família bem diferenciado da família em que eu fui criada, você já foi em outro sistema e seus filhos já estão em outro. Pelo menos eu espero que sim. Com certeza. Né? E tem mais. A família hoje ela tem uma amplitude bem diferenciada do tempo dos nossos ancestrais. Tem. Né? E essa mudança, ela é importante e é necessária. Principalmente para desconstruir várias coisas que a nossa cultura pregava como correto. Por exemplo, vou citar um exemplo que a senhora já colocou, né? O movimento das mulheres em prol de se colocar em algumas situações, né? A mulher antigamente não votava. Eu estou falando antigamente, eu estou falando uma história recente, né? Não estou falando de uma história antiga, não. É uma história recente, né? Para que a mulher conseguisse votar, teve que ter toda uma mudança cultural na nossa sociedade. Assim, para acabar com a escravidão. Né? Então, o mundo ele vai evoluindo nesses sentidos e é importante essa evolução, dona Simone. Então, veja só, uma coisa que a gente enxerga ainda muito estruturado dentro da família, que é o que a gente chama de racismo estrutural, que é um racismo que muitas vezes está tão imbricado na nossa cultura que a gente muitas vezes é racista e nem percebe. E a maioria de nós fazemos questão de não quebrar esses paradigmas, porque é uma questão moral. Eu fui criada assim, meus pais me colocaram isso, e muitas vezes nós não conseguimos, né, sair dessas situações. Perfeito. E aí surgem os conflitos de não compreendermos hoje a situação da família hoje, porque nós não queremos, muitas vezes não aceitamos quebrar esses paradigmas. Que são os ciclos. Isso, né? Os ciclos. O que a gente vê muito, pelo menos a gente vê isso muito na prática, é que nós vivemos literalmente em ciclos. Eu fui criado dessa forma, é a forma com que eu aprendi, então eu vou repetir essa educação que eu tive com o meu filho, que é a única forma com que eu sei. Né? Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. Né? Porque nós precisamos criar crianças e jovens, acima de tudo, empáticos. Que empatia significa simplesmente a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. É importante a gente falar, porque talvez tem muitas pessoas que não conheçam a palavra. Com certeza, né? Então, nós temos que criar pessoas empáticas, né? Que não se enxerguem como o centro. Que isso aí é uma questão até assim, bem problemática, né? A empatia é muito difícil você vivenciar essa situação. É bem difícil. Mas se faz necessário. É difícil, mas é importante, dona Simone, porque a empatia é o único atributo humano que é genuinamente humano. Quando eu estou falando que é genuinamente humano, eu estou falando que é o único comportamento, que nos diferencia dos demais animais. A senhora sabia disso? É o único comportamento. Estou sabendo, estou vendo. É o único comportamento. E às vezes isso pode doer um pouco na nossa soberania perante a natureza enquanto ser humano, mas se a gente for pensar... Sempre soube a questão da empatia, né? Eu sempre coloco assim, que nós temos que ter empatia, nós não podemos julgar, você é meu amigo, você é minha amiga, eu não gosto de fulano, mas eu tenho que enxergar aos olhos dessa pessoa, né? Aos olhos da pessoa. O sofrimento dessa pessoa. Mas essa questão que você colocou, né? Que é um dos atributos maiores do ser humano. E eu vou até te né? citar um exemplo assim, bem corriqueiro, que eu gosto de falar muito sobre ele, que dá para entender perfeitamente essa questão. Se você pegar 2 cachorros famintos e botar um pedaço de carne no meio deles, eles não vão chegar e dizer assim: por gentileza, tire um pedaço que eu como outro pedaço. Isso vai acontecer? Verdade. Não, mas nos seres humanos a gente espera que eles dividam a carne. Isso aconteça. Quando eu falo espero, é porque nem sempre é o que acontece. Exatamente, mas nós esperamos que isso aconteça. Exatamente, mas o humano, eu só falo que o humano só é humano quando ele é empático. Isso. Entendeu? Quando ele consegue se colocar no lugar do outro. E conseguir se colocar no lugar do outro é ensinado pela família. É verdade. Certo? É isso ensinado pelo ambiente familiar. É aí onde pecamos muito, né? Enquanto família. É sempre colocarmos que não temos tempo para trazer esses ensinamentos. Perfeito.
família. Nós colocamos muito isso e nós não podemos, como nós estamos ouvindo aqui, o nosso psicólogo Yuri, a importância desses ensinamentos em casa. Nós temos que ter tempo, sim. Nós temos que tirar momentos especiais para tudo isso, sim. Porque quantos males, né, não estão acontecendo porque nós, família, estamos sempre procurando uma desculpa, Yuri, porque nós não temos tempo. Ou como a própria palavra da senhora, a gente está procurando alternativas cômodas. Né? Eu vou, nesse momento eu quero ter um pouco de paz, porque eu cheguei cansada, então eu pego um tablet, boto um joguinho legal e dou pro meu filho, porque ele vai ficar caladinho lá, tranquilo, e vai me deixar aqui respirar um pouquinho. O cansaço faz parte, a mente, nós temos uma mente que trabalha muito, principalmente atualmente, a nossa mente está trabalhando muito e muito mais, com uma rapidez, por isso que acho que eu tenho 62 anos e muitas vezes eu já estou assim, com esquecimentos que a minha tia de 88 anos não tem, entendeu? Então, mas nós não podemos fazer isso, porque nós temos que pensar em que tipo de sociedade nós estamos formando. Que tipo de pessoas nós estamos formando, né? Exato. Nós estamos educando. Exatamente. Né? Muito bem colocado, que a senhora pôs em questão agora. Né? A questão me perguntam muito sobre isso, né? Sobre tablet, sobre vídeo, sobre assistir. Essa é uma questão simples. É importante a criança ter acesso a essas coisas, desde que controlada por um adulto, mas como eu costumo dizer, tudo com tempo. Isso, né? Concordo. Tudo dentro de um limite. Né? Tudo pode. A questão é o limite. Entendeu? Não existe nada extremamente proibido, claro, resguardado proporções, né? Mas tudo pode. Comer chocolate? Pode, mas dentro de um limite. Né? Ganhar presente? Pode, mas dentro de um limite. Entendeu? Então, tudo pode, mas desde que tenha um limite para isso. Pode assistir televisão? Claro, dentro de um limite. E não passar o dia inteiro, como a gente vê. Né? Essa questão aí quando você falou da televisão, existem alguns programas que são muito criticados, né? Mas se nós nos sentarmos com os nossos filhos diante de alguns programas que a gente vê sendo criticados, que tratam de assuntos existentes hoje na sociedade, e nos sentarmos diante da televisão, eu não sei o que você me diz sobre esse assunto. Pode falar. E formos conversar com os nossos filhos, mostrando aquelas situações, né, e explicando o que está acontecendo, o que ele está retratando. Essa conversa entre o que está acontecendo na televisão e entre o real. Sua colocação foi perfeita. Porque eu vejo muita crítica e ao mesmo tempo eu digo, gente, não está errado, ele está mostrando uma realidade. As situações. Agora, nós, família, estamos tendo tempo para conversar com os nossos crianças, com os nossos adolescentes sobre essas situações? O que a senhora falou agora é importantíssimo dentro de uma educação. Perfeito. É exatamente isso que a gente tem que discutir com os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente vê, critica, mas não leva a criança ou o adolescente a refletir o porquê que isso está errado. E isso abre espaço para um diálogo, se você me permite, que entra nesse assunto, que é a questão da droga, né? A gente escuta 24 horas por dia as famílias dizerem que droga é certo ou é errado. As famílias dizem o quê? Que droga é certo ou é errado? Que é errado. Que é errado. Que droga é ruim ou bom? Ruim. Exato. A gente escuta 24 horas por dia dizer que droga é errado e que droga é ruim. Por que os jovens continuam se drogando? Não está errado, já que a minha família passou a vida inteira dizendo que droga é ruim e que está errado? Tá errado. Você sabe por quê? Porque a abordagem que as famílias estão se utilizando para falar sobre droga, para falar sobre sexualidade, para falar sobre 1000 assuntos polêmicos, é uma abordagem um tanto quanto equivocada. Que é hipócrita. E eu acabei de falar que nós não podemos ser hipócritas na educação. Isso. E eu vou lhe citar um exemplo simples para a gente entender, para você me entender o que eu estou falando. Droga.
é bom ou ruim? A senhora saberia me responder? A droga é ruim. Desde que ela seja. Porque a gente sabe que existe determinado tipo de droga que é usada até como tratamento médico. Não, vamos Mas a falar... partir do momento em que ela é usada de forma abusiva, Isso. ela se torna ruim. Mas vamos falar agora, o seguinte, diga. para a gente ser bem objetivo para as pessoas entenderem. Se eu perguntar objetivamente, droga é bom ou ruim? Você vai me dizer, pronto. Eu vou lhe dizer ao contrário, é bom. Porque se fosse ruim, ninguém usava. Né? Exatamente, é a questão da abordagem, como você falou. Exato. Né? Se fosse ruim, ninguém usava. Agora, prestem atenção no que eu vou falar agora. Certo. Tá? Primeiro, a gente tem que ter noção de que se droga fosse ruim, ninguém usava. Porque eu duvido alguém sair na rua e pedir para levar um murro. Duvido, porque levar um murro é ruim. Ninguém vai sair pedindo. Então, droga é bom, causa prazer. Dá prazer. Então, olha o que os jovens estão vivendo hoje. Na minha família, eu fui educado, um exemplo, eu fui educado, minha mãe e meu pai dizendo 24 horas que droga é terrível. Eu fui educado assim, um exemplo. Aí eu vou pra rua, adolescente, vejo uma roda de amigos usando alguma droga, maconha, alguma coisa do tipo. Tudo dando graça, tudo na maior alegria do mundo. Olha a contradição que fica na cabeça desse jovem. Se minha mãe e meu pai falou que é horrível, e tá ali um monte de adolescente da minha idade morrendo de achar graça fazendo isso, minha mãe errou. É bom porque eles estão fazendo isso. Então eu vou querer experimentar para saber onde é que está o ruim. Perfeito. Aí, onde entra a questão correta da família? Isso. É apresentar a realidade de que a droga a curto prazo é bom, mas a médio e a longo prazo é extremamente prejudicial para a saúde. Né? Porque pode abrir espaço para o vício, pode abrir espaço para o uso de drogas mais pesadas, que você vai perder o controle da sua vida. Então, se ela foi educada dessa forma, ele vai ver essa roda de amigos usando a maconha e vai saber, ó, eles estão usando agora e estão achando bom, mas lá na frente vai prejudicar a vida deles. São prazeres momentâneos. Exato. Né? São prazeres momentâneos. E quando eu digo só que a droga é ruim... A seguir vem o vazio. Isso, né? perfeito. Vem o vazio e ele precisa preencher esse vazio mais droga. com mais droga. Perfeito. Aí começa o ruim. Aí começa o ruim. O ruim da história. Exatamente. Então é importante que o jovem ele saiba desse caminho que existe, né? Que a droga as pessoas usam porque dá prazer, mas esse prazer depois vai fazer falta que usar de novo. E cada vez mais o efeito da droga vai diminuindo. Então eu preciso usar cada vez mais para poder ter o mesmo prazer. Entende? E aí vão acontecendo os outros problemas que vão tornando o vício. Exato. E aí, Yuri, quando fala nessa questão do prazer, é importante que a família também coloque, né? O que é sentir prazer? O que é prazer, né? O que a vida pode nos oferecer que nos dá realmente um verdadeiro prazer na vida, né? Isso é uma pergunta? Porque se for é uma pergunta bem complexa. Pois é. Prazer... até assim a gente se questiona sempre sobre isso. Como eu vou explicar para minha família que aquele prazer é momentâneo e que quantas coisas boas na vida existem que nos dá prazer? Sim. Né? Se você... A convivência. Perfeito. O relacionamento. Se a senhora me permite fazer um parêntese do que eu escutei. Né? Tem um documentário sobre a vida de um esportista brasileiro, que é o Ayrton Senna, que todo mundo conhece, em que o Brasil, na época que o Ayrton Senna estava no auge, era um Brasil de caos, né? Era pobreza, era miséria absoluta, enfim, muito pior do que a gente está hoje, né? E eu vi um relato de uma mulher, de uma senhora, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, em que essa mulher ela trouxe uma frase que me tocou muito sobre a questão das coisas boas da vida, né? Ela fala o seguinte: na vida a gente precisa de saúde, educação, né? Alimentação e um pouquinho de lazer. De lazer, já ia colocar. E esse lazer
que o brasileiro tinha acabou de morrer, que ela falando do Ayrton Senna. Né? Então, olha o que é que a gente está tratando, que nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, alimentação e nós precisamos de lazer. Eu citei esse exemplo do Ayrton Senna porque na época era o único prazer que o brasileiro tinha, era assistir às corridas aos domingos para ver o Ayrton Senna ganhar. Né? Então, nós precisamos sim de lazer, nós precisamos de espaços adequados que recebam essas crianças. Por exemplo, que foi construído pelo governo do estado, uma praça cheia de brinquedos, isso é maravilhoso, entendeu? Que as crianças podem brincar, podem se divertir. E os adultos, agora que entra de novo a questão de conversa ser hipócrita. O adulto tem uma forma diferente de se divertir? Tem. Muitos deles fazem uso de álcool, por exemplo. É condenável? Não. Desde que o que eu acabei de falar seja usado dentro de um limite. Mais uma vez o limite. Essa entendeu? Questão do limite, essa questão do respeito, são pontos, Yuri, que eu sempre coloco assim, de forma muito focada em nossas famílias. É como vocês, são palavras quase utópicas, né? Infelizmente. Uma coisa que é o óbvio, que nós sabemos, são coisas que se tornaram, que se perderam, né? E essa questão de termos prazer, como você falou no Ayrton Senna, hoje se nós vamos assistir um jogo, o que é que você vê no jogo? Pancadaria? Palavrão. O que é que você vê no jogo? Palavrões. Você vê em jogo torcidas se matando. Então, se nós não temos mais nem o prazer de assistir um jogo. Se nós vamos assistir um programa, o que é que nós assistimos lá? Só coisas que, sinceramente, não traz sentido. Mas eu vejo esse tipo de lazer com duas vertentes. Uma que a senhora já colocou e vejo em outra vertente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo da internet. Né? A internet está nos fornecendo uma possibilidade maravilhosa nesse momento. Da gente conseguir se comunicar com as pessoas que a gente está se comunicando aqui com elas através de quê? Da internet. Né? Então a internet ela trouxe avanços fantásticos para a nossa sociedade, mas a internet também pode ser usada para o mal. Com certeza. Né? A internet também tem coisa ruim. Meu Deus, e como tem. Né? Então a gente tem que sempre perceber nesses pontos. O esporte tem os pontos negativos, tem as coisas lamentáveis, mas o esporte ele é um dos aspectos fundamentais, ao meu ver, por exemplo, a transformação social de crianças pobres, carentes, né, que tem no esporte ali uma possibilidade de estar naquele momento treinando, ao invés de estar na rua fazendo sabe-se lá Deus o quê, entendeu? Então a gente tem esses dois lados, entende? E até isso aí, Yuri, eu vejo assim, como se tudo isso estivesse renascendo. Porque nós existiu uma época em que tudo parou, assim como se tivesse tudo estagnado. E de uns anos, aí a gente está começando a sentir que tudo isso está renascendo. As famílias se preocupando mais, as famílias até indo para o parquinho fazendo velho piquenique. Né? Uhum. Ou seja, o que é o piquenique para os jovens que não entendem hoje, que na minha época nós fazíamos muito, era nossa alegria, reuníamos vários jovens, iam para embaixo da mangueira, e lá nós levávamos comida, e sentávamos, conversávamos, brincávamos. Então os pais hoje já estão fazendo isso com as crianças, sentando nos parquinhos das cidades, né? Levando aquele lanche, ficando um pouco com a criança, o pai jogando futebol com a criança, com a mãe. Exato. Então, essas situações o mundo está tão preocupante, esses problemas, que hoje já está renascendo todas essas situações. Hoje, que eu digo, de uns anos, uns 10 anos, 15 anos, aí já vem começando tudo isso. Nós temos melhorias significativas em vários pontos. Isso. Né? Nós já temos aí várias e várias famílias que conseguiram quebrar o ciclo da pobreza. Nós temos aí filho do motorista que conseguiu se formar, filha da empregada doméstica que hoje é médica, advogada, nutricionista. Isso são avanços consideráveis, são avanços fantásticos, mas não pode parar por aí. Que nós já percebemos que não interessa, que não importa a situação financeira em que você vive, de que quem são os seus pais, o que importa é o que você deseja fazer de sua vida, o que você deseja realizar, é a meta que você traçou para a sua vida, né? E você vai alcançar independente da situação em que você esteja vivendo. Quando
Eu costumo dizer que para o jovem dar certo, ele precisa de uma família que queira fazer a coisa correta, e se ela for pobre, ela precisa de políticas públicas que sustentem isso. Aí o tema da campanha da fraternidade esse ano, né, está justamente envolvendo essa questão das políticas públicas. Porque é importantíssimo. Porque é importantíssimo. Nós temos hoje situações caóticas no nosso país que, sinceramente, eu digo muito para as famílias que nós somos papel fundamental. Nós temos que participar de tudo isso. Né? Nós somos seres sociais. Exato, né? exato. Nós não podemos fugir à realidade. Não, e não adianta também... Nós temos que enfrentar e participar. Não adianta também a família achar que a sociedade, o contato social vai levar o meu filho à desgraça. Não faz sentido isso, né? Pelo contrário, a gente tem que socializar essas crianças, entendeu? Por isso que eu acho que a educação, a escola, quanto mais cedo a criança se socializar, melhor. Né? Mas desde que em casa ela tenha a estrutura adequada para isso. Pois é, família. Então, eu estava aqui olhando, graças a Deus, hoje o tempo passou muito rápido. Né? Uma hora para a gente foi muito pouco. Mas foi importantíssimo, Yuri, a sua participação, assim, tudo que você nos trouxe, tudo que você trouxe a todas as famílias que estão participando conosco nesse momento. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Infelizmente, o nosso tempo já está vencendo, né? Temos outros programas que virão aí. Mas foi, assim, muito bom. Eu gostaria muito de trazer outros profissionais, trazer aqui também famílias, né? Que você está aqui hoje como profissional, né? Quem sabe outro dia não estará como pai, como mãe, como filho, que você já estará aqui como família, né? Você não deixa de ser o profissional família. Não. Mas assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que nós estamos sendo assistidos, que algumas famílias ligam para a gente e agradecem, né? E ficam felizes, porque o meu objetivo é esse, é a gente chegar e possibilitar às famílias algumas dúvidas, refletir algumas situações. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações aí e desde já agradecer, tá? E dizer que foi muito, muito maravilhoso mesmo poder contar com a sua presença. Quem agradece o convite sou eu, Simone. Eu acho que é importante esse diálogo com a comunidade, né? Até para trazer a minha vivência como psicólogo do centro, do CRAS, do Centro de Referência e Assistência Social, que é uma instituição que recebe, na verdade, nem prioritariamente, apenas famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de pobreza. E é importante que elas tenham esse diálogo, que reconheçam os problemas e, principalmente, façam sua parte. Porque eu costumo dizer que para a gente mudar o mundo, não precisa mais nada, precisa só eu fazer a minha parte. Precisa só eu dar uma educação adequada para os meus filhos. Porque se eu fizer isso, eu já vou estar mudando de alguma forma. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai viver numa sociedade melhor, mais justa, mais igual, mais livre, né? Mais democrática. Então isso aí vai incidir várias questões. Então cada um que está aqui me assistindo, que está nos assistindo nesse diálogo tão importante, façam sua parte, né? Façam da maneira certa, não façam da maneira mais conveniente, façam da maneira que tem que ser feita. E se tem dúvida, se não sabe como agir em determinadas situações, nós temos psicólogos na região extremamente capacitados, tanto no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a gente tem uma psicóloga lá extremamente competente, tanto no CRAS, né, quanto para os idosos, nós temos psicólogos. Então a gente tem pessoas aqui totalmente voltadas para auxiliar as famílias a dar uma educação melhor para os nossos filhos. Muito bem, então, querida família, que Deus abençoe a todos os lares, que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente, nos fortalecendo, que o Espírito Santo do Senhor, né, esteja ali mostrando, fortalecendo, iluminando os nossos corações para que nós tenhamos a sabedoria de discernir sobre todas essas situações que foram colocadas hoje, de todos os momentos que nós vivemos aqui, desse diálogo, dessa questão do respeito, dessa questão da empatia. Então, pai, mãe, família, reúnam-se. É como eu disse naquele dia, falei para vocês, a mesa e a palavra.
Vamos usar a mesa e a palavra e dialogar e conversar, que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Então, um abraço e um beijo, desculpe, e um beijo bem forte em todos os lares da nossa família e da nossa região. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez eu quero agradecer as minhas amigas Nilsa e Itaés, que contribuíram para que hoje nós tivéssemos esse cenário maravilhoso para receber esse nosso amigo profissional maravilhoso que trabalha conosco, filho de Iracema, Sim, né? Com o maior orgulho. Filho do nosso amigo Irão, por isso que eu repeti o nome dele aqui, porque muitas vezes participei de suas serestas, né? Então hoje estamos aqui com o filho dele que veio, que voltou à terra para ser um profissional que seja um exemplo para os nossos filhos aqui de Iracema. Bom dia a todos, bom dia Yuri. Tchau. Muito obrigada e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço